Vamos lá, pessoal. O Esperanto, inventado no século XIX, é a língua artificial mais difundida atualmente. Entretanto, como o texto sugere, o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe a... Quando a gente fala de relação de poder, a gente fala da categoria geográfica território, onde as dominações elas são realizadas de diversas formas, inclusive na imposição de uma linguagem natural de um povo colonizador sobre um povo colonizado, por exemplo. Então vamos às alternativas. Busca de uma nova língua global. O texto está mostrando exatamente o contrário, né? Apesar das tentativas de expandir a influência do Esperanto, ainda tem uma resistência de colocá-lo uma língua artificial entre a comunidade científica ou entre os órgãos internacionais como a ONU e a União Europeia, conforme o texto diz. Então é uma alternativa falsa. Letra B. Recuperação das línguas mortas. O Esperanto é um novo idioma e as potências hegemônicas, ao dominar outros países, elas tendem a diminuir a importância e extinguir outras línguas nativas, como foi o caso do latim, que é considerado uma língua morta, e então tem o interesse de extinguir essas línguas e não de recuperar. A letra B também é uma alternativa falsa. Letra C. Adoção de uma língua unificada. O próprio desequilíbrio entre os países, entre o poder entre os países, conforme o comando diz, ele também permanece nas relações onde reina uma Babel de línguas. Portanto, a letra C também não atende ao comando e é uma alternativa falsa. Letra D. Como o texto sugere, o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe a valorização das línguas nacionais. Ora, é exatamente o contrário. A tendência é que predomine a importância das línguas faladas pelos países que são política e economicamente dominantes, como o inglês, francês, espanhol, russo e chinês. A alternativa D também tem uma afirmativa falsa. E agora a gente tem a letra E. Como o texto sugere, o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe a supremacia de algumas línguas naturais. No próprio texto, podemos observar que a comunidade científica continua a se comunicar em inglês e as línguas mais difundidas internacionalmente continuam a ser as de países política ou economicamente dominantes. Como essa comunicação ela continua sendo feita em inglês, né, as potências ainda aumentam a sua hegemonia e o seu domínio por meio da linguagem, acaba que há essa supremacia das línguas naturais sobre as línguas artificiais, como o caso do Esperanto. Então, a gente vai marcar aqui no gabarito a letra E.